que o Senhor possa despertar, né, mais irmãos com esse coração. Não é uma questão de quanto você sabe, mas de Deus te capacitar nessa empreitada para que você possa suprir os irmãos. Porque se você for para lá, irmãos, não se preocupe, porque o que Deus já preparou para você é mais do que eles já têm lá, entendeu? Então, não preocupe com o que você vai fazer, mas abre seu coração para que o Senhor possa te suprir, tá certo? Não é uma questão humana, mas de quanto Deus vai te suprir. Então, essa mensagem dessa semana, eu fiquei bastante encorajado. Aliás, esse matinal aqui, essa série Viver na Realidade do Reino de Deus, ela é muito maravilhosa, porque ela tem nos esclarecido muito na questão da gente depender mais do Senhor. Tá certo? Ela não está te formando uma pessoa bem informada, mas ela está te colocando mais para dentro do Deus triuno. Tá certo? É isso que o Senhor, o desejo do coração do Senhor. Não é nós estamos aqui hoje, quando nós vamos compartilhar alguma coisa, é que na verdade nós estamos aqui para queimar. Tá certo? Não estamos aqui porque é melhor que os outros, mas nós estamos aqui para ser queimado, para que o aroma agradável chegue até o Senhor. Tá certo? Então, eu estou vendo o título dessa mensagem dessa semana, é viver sob a soberania de Deus e segundo a misericórdia de Deus. Não sei se muitas vezes a gente não se preocupa muito com a questão do título, mas a partir de sentimento de alguns irmãos falando para a gente, eu comecei a me preocupar um pouco mais e a ver mais sobre o título. Qual que é o título do Jessé? Jessé Pizarro. Tá certo? Qual que é o título do Limberti? José Agostinho Limberti. Então, irmãos, o título é muito importante. E o título dessa mensagem, ele fala de viver sob a soberania de Deus. Esse viver sob a soberania de Deus, irmãos, não é todos que vivem. Tá certo? As pessoas só têm uma vida. E você que creu tem duas. Tá certo? Você vive a vida divina. Porque a vida humana, ela só morre, irmãos. Amanhã, ela já é menor. Tá certo? Cada minuto que passa, ela fica um minuto menor. Mas cada minuto que passa na nossa vida com o Senhor, na nossa vida espiritual, é um minuto a mais. Ela soma, ela não diminui. Então, irmão, a nossa vida, não se preocupe. Nós estamos diante do Senhor e a nossa vida ela está aumentando. Aumentando para onde? Aumentando para a vida eterna. Tá certo? Então, o viver é esse viver. Então, o viver sob, porque a língua portuguesa ela é um pouco estranha. Nas outras línguas tem mais definições, mas sob aqui ela é embaixo, tá certo? Nós estamos vivendo debaixo da soberania de Deus. Não é isso? Vivendo embaixo da soberania de Deus. E a soberania é de quem? A soberania é de Deus. Ninguém tem soberania. Não existe soberania, mas Deus é soberania. Tá certo? E soberania de Deus, e segundo, a misericórdia de Deus. Também não é o primeiro, é o segundo. Segundo também embaixo. Ninguém luta pelo segundo lugar. Alguém já viu alguém lutar pelo segundo lugar? Você já viu alguém vir na Olimpíada e falou, eu quero garantir o segundo lugar? Ninguém. Todo mundo quer garantir o primeiro, por mais ruimzinho que seja. Tá certo? Ele tem o almeja de chegar no primeiro. Então, nós também vivemos segundo a misericórdia de Deus. Segundo o dispensar de Deus.
Nós não vivemos segundo o dispensar da vida humana, mas nós vivemos segundo o dispensar da vida divina. Então, o que nós buscamos hoje? Nós buscamos as coisas lá do alto. Colossenses capítulo 3 fala assim, buscai, tá certo? As coisas lá do alto. Então, nós estamos sempre embaixo, irmãos. Não se preocupe, mas nós estamos embaixo do governo de Deus. Embaixo do dispensar de Deus. Embaixo da soberania de Deus. Embaixo da soberania de Deus e segundo a misericórdia de Deus. Eu não sei, porque a questão do título é muito importante. Eu não sei, porque hoje, eu não sei como é que se escreve carta hoje. Mas os irmãos com um pouquinho mais idade que eu acho que tem poucos aqui, mas eles lembram-se que quando a gente ia escrever uma carta, se você escrevia para um presidente da empresa, você escrevia Ilustríssimo Senhor. Não era isso? E se você escrevia para o faxineiro da empresa, você também escrevia Ilustríssimo Senhor. Então existia aí uma educação com as pessoas, existia uma reverência com as pessoas, quem ia receber aquilo. Então hoje nós temos uma reverência com o Senhor também, com o nosso Deus. E Ele hoje está dispensando essa soberania a nós. E se a gente vê, se nós vermos a questão de que é crucial que tenhamos uma visão da soberania de Deus. Isso o Senhor está mostrando, porque essa visão é uma visão que vem lá do alto. O Senhor está dispensando para nós. Quanto tempo nós ficamos, que nós já estamos reunindo, e essa palavra está sendo colocada em nós. Colocada em nós. Colocado para quê, irmãos? Colocado para que nós possamos crescer. Amém. Crescer em vida. Senhor Jesus. Eu nem entrar muito em detalhe, irmãos. Eu só queria ler um ponto aqui, que fala que no dia 4, o irmão, no meio dessa parte cinza, o que ele fala aqui é uma oração. Senhor, eu te adoro por tua soberania, porque ela reflete a tua misericórdia. A soberania do Senhor, ela reflete a misericórdia do Senhor. Senhor, sou fraco e pecador, às vezes sou até rebelde. Quem aqui que não é rebelde? Todos nós somos rebeldes, irmão. Mas eu te agradeço, Senhor, porque meu coração foi amolecido e está sempre disposto a se arrepender. Senhor, agradeço-te por me dares tal coração. Esse coração, irmãos, se despir do nosso velho homem, foi o Senhor que nos deu. Nós fomos predestinados antes da fundação do mundo. No capítulo de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E fomos predestinados para esta filiação. Quer dizer, antes de te conhecer, antes de me conhecer, pela soberania de Deus, nós já fomos escolhidos. Nós temos até um ponto que fala nessa mensagem aqui, no dia 1º, que fala que você acha que Esaú e Jacó, qual que era melhor? Se fosse ver para mim, depois de tudo que a gente viu de Jacó, a gente achava que Jacó, acho que não era com essa bola toda, não. Tá certo? Mas o Senhor escolheu. Tá certo? Agora, você já perguntou por que Deus escolheu você? Nem pergunta. Nem pergunta, irmão.
porque ele teve misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia dele, ele não teria te escolhido, não. Se não fosse a misericórdia dele, ele não teria me escolhido também. Então, irmãos, é maravilhoso o Senhor ter nos escolhido. Nós temos que estar gratos ao Senhor por essa escolha. Porque não depende de quem corre, de quem quer, e ninguém corre, mas de Deus usar de misericórdia. Senhor Jesus. Tem um ponto aqui, fala assim, no meio da página, né, da página 83, que fala assim: além disso, a misericórdia de Deus está sob a sua soberania. A única coisa que podemos dizer para explicar sua misericórdia para conosco é que, em sua soberania, ele decidiu ser misericordioso conosco. Na verdade, o Senhor decidiu ser misericordioso conosco. Isso não é motivo de alegria? Me diga uma coisa para mim. Às vezes eu e a minha esposa nós conversamos e falamos assim: imagina só, se a gente não tivesse as reuniões da igreja. Você já pensou sobre isso? Se você não tivesse as reuniões da igreja, imagina o que eu ia fazer. Numa dessa, não é porque eu estou vindo para a reunião, porque eu não tenho o que fazer. Porque se você não estiver vindo para a reunião, aparece uma porção de coisas para você fazer. Mas é que acontece, irmãos, quando nós chegamos na reunião, temos comunhão com o Senhor, temos comunhão com Deus. Quando você vai embora, você não volta bem melhor? Não tem vez que durante a semana você sai para uma reunião de casa, você sai arrastando, né? Porque pela misericórdia de Deus e pela soberania de Deus, Ele não deixa que a gente fique em casa. Você não fica em casa não é porque você é bonzinho, não. É porque você reconhece que Deus é soberano. E você não está ali para fazer a sua vontade. Nós hoje não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Então nós reconhecemos que a vontade é de Deus. Aí nós saímos para ir para a reunião, arrastando essa, né? Porque você trabalha, aí você chega, você está cansado. Você vai para a reunião. Quando você chega na reunião, você começa a ter comunhão com os irmãos, a vida de Deus começa a fluir, aquela canseira começa a ir embora, você volta leve. Então, irmãos, até mesmo, muitas vezes, pessoal, eu não vou para a reunião hoje porque eu estou cansado. Vai para a reunião, porque na reunião é o melhor lugar para se descansar. Tá certo? Esse peso do mundo, sai tudo. Senhor Jesus. Aquele que eu tinha falado é nesse ponto aqui. Considere o caso de Esaú e Jacó. Tá certo? Quem pode explicar por que Deus quis escolher Jacó e não Esaú? Não é isso, irmão? Quem pode explicar? Tudo o que podemos dizer é que em sua soberania, Ele escolheu um e não o outro. Sua escolha é totalmente sob a soberania, segundo a sua soberania. Não pergunta para o Senhor por que Ele te escolheu, não. Agradeça a Ele por Ele ter te escolhido. Porque se Ele não tivesse escolhido, estaria onde? Sei lá, irmãos. Não sei. Só Ele sabe. Por isso Ele nos escolheu. Então a soberania de Deus é Deus. Está certo? A soberania de Deus é Deus. Não tem nem como explicar. E a misericórdia de Deus é que a graça não conseguia chegar, o amor de Deus não conseguia chegar, a misericórdia de Deus chegou. Ela foi mais além. E quando ela chegou, ela trouxe a vida de Deus. A vida de Deus é a graça. Aí nós recebemos a graça de ter recebido Cristo no nosso espírito. Aleluia.
Jesus é o Senhor. O Tiago pode continuar, Tiago. Viver sob a soberania de Deus e segundo a misericórdia de Deus. Vamos ler esses versículos aqui de Romanos, irmãos, que fala assim, Romanos 9, de 19 a 23. Acho que vale muito a leitura. Que na versão Restauração você vai ver aqui que está escrito, pela soberania de Deus. Tu então me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Pode a coisa formada dizer ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro autoridade sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para destruição. Olha que maravilhoso o 23. Vamos todos ler juntos o 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Olha lá, aos quais somos nós. Irmãos, aos quais somos nós. Nós somos vasos de misericórdia. E isso Deus preparou de acordo com a sua soberania. E aqui no algarismo Romanos número 1, que fala sobre termos a visão da soberania de Deus, ele fala a que se refere à soberania de Deus. Soberania refere-se à autoridade, poder e posição ilimitados de Deus. Isso significa, irmãos, que o fato de eu ter nascido em 1983, sendo filho do Cidinho e da Cidinha, nasci na vida da igreja, louvado seja o Senhor, mas isso não me torna especial, em hipótese alguma. Nasci num lar cristão, cresci, me desenvolvi, hoje estou aqui com os irmãos. Passei pelo que passei na minha vida, cada um passou pelo que passou, nasceu debaixo dos pais que vocês nasceram, no século XX, alguns já no século XXI, e tudo foi porque assim Deus quis. Deus tem o direito e o poder para fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, e é um descanso para nós reconhecermos isso. Quanto mais rápido nós tivermos visão e clareza a respeito da soberania de Deus sobre as nossas vidas, mais descansados nós viveremos. Passamos pelas situações diversas que nós passamos. Cada um sabe da sua história, das suas dores, das suas dificuldades, dos seus problemas. Mas louvado seja o Senhor, eu digo sim e amém. Porque o poder ilimitado de Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Foi citado na mensagem, Daniel capítulo 4, sobre o sonho de Nabucodonosor. Um dia ele amanheceu, de certa forma ele reconheceu que tudo era Deus que tinha dado, mas em dado momento ele se orgulhou de todo o seu reino, e ele sonhou a respeito dessa situação, e pediu para alguém interpretar o sonho. Estava lá Daniel, debaixo da soberania de Deus. Daniel foi, olha só, irmãos, olhando aos olhos humanos, o que Daniel estava fazendo na Babilônia, um jovem de Deus, no cativeiro lá na Babilônia. Provavelmente sofreu muito junto com os demais jovens ali sob o cativeiro, mas olha a soberania de Deus. Daniel foi usado para depois trazer de volta ao povo para a restauração, mas naquele momento Daniel foi chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor. E o sonho, um jovem, imagina Daniel falando, o sonho é o seguinte, você tem tudo que você tem, mas num dado momento a sua porção vai ser com os animais do campo.
Ou seja, Nabucodonosor, ele ia virar um quadrúpede a ponto de pastar junto com os animais do campo. E Deus assim permitiu e quis que fosse assim, porque ele é o soberano. E isso aconteceu de fato com Nabucodonosor. E quando ele se deu conta e reconheceu quem é que manda, então ele se humilhou e falou, então é isso aí, quem manda é Deus. E ele reconheceu que o céu domina. Amém. Irmãos, nós precisamos reconhecer que o céu domina. Isso é soberania de Deus. Irmãos, não sei o que você está passando. Eu tenho as minhas dores. Eu tenho algo que, como o irmão disse ontem na mensagem, Senhor, eu não consigo lidar com isso. Por que eu tenho isso? Por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Eu não consigo lidar. Mas eu não queria ter isso. E até às vezes pode o barro questionar o olheiro. Eu questionei diversas vezes. Eu falei, Senhor, se é algo que o Senhor condena, por que o Senhor deixou eu nascer com essa porcaria? Mas, amém. Sim, Senhor. Então lide agora, de acordo com a sua soberania. Eu aceito isso, então lida agora com o que o Senhor tem que lidar, para que eu descanse na tua vontade e eu reconheça que eu não sou nada, eu não tenho força para nada e tudo vem de Deus. Irmãos, isso é um descanso. Se eu olhar e ver que eu estou doente, eu tropecei, eu falhei, mas está tudo debaixo da soberania de Deus. Simplesmente reconheçamos que isso tem um objetivo, é que Ele vai dar a conhecer as riquezas da sua glória nesses vasos de misericórdia. Irmãos, olha aqui que bonito, quantos vasos de misericórdia. Somos vasos que vão manifestar o próprio Deus. Isso é glória, é Deus sendo manifestado em cada um de nós. Irmãos, que descanso viver debaixo da soberania de Deus. Eu quero aprender a não mais questionar e reconhecer que nada depende dos meus esforços. Eu preciso assumir a responsabilidade em cooperar com Deus e permitir que Deus lide com aquilo que Ele precisa lidar. E eu não preciso, de certa forma, ficar me esforçando para sair da situação em que a soberania de Deus me colocou. Eu simplesmente, como falou ontem também, puxando o gancho, como um vaso aberto, eu vou até o Senhor, peço para Ele me iluminar, para que eu tenha a visão da soberania de Deus, e então eu descanso e falo, Senhor, como um vaso de barro, Senhor, faz o que o Senhor quiser, e eu espero que o Senhor manifeste a sua glória nesse pobre vaso de barro. Irmãos, e sobre a misericórdia, irmãos, isso também é algo muito maravilhoso, e eu fiquei desfrutando muito dessa semana a respeito dessa questão, porque a palavra de Deus fala que nós estávamos mortos, em Efésios 2, em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Irmãos, essa questão da misericórdia realmente precisa, algo dentro de nós precisa borbulhar em relação a reconhecer a misericórdia de Deus. Os irmãos, ao ouvir uma mensagem como a de ontem, por exemplo, os irmãos não sentiram que aquilo que foi falado para nós, para que algo reacendesse em cada um de nós e até mesmo nos restaurar ao primeiro amor. Irmãos, isso foi misericórdia de Deus. Eu não sei quantos dos irmãos tocaram nessa questão da misericórdia de Deus, como o Sebastião já falou. Deus, Ele é amor. É impossível para Deus odiar. Ele ama porque é o que Ele é. A natureza da essência de Deus é amor, Ele ama. Não tem como Deus te odiar. De acordo com a sua soberania, você foi escolhido, você foi predestinado, porque Deus simplesmente te amou na eternidade e continua te amando. Não interessa o que você fez, a que ponto você chegou, mas Deus te ama.
É como um exemplo que o irmão Atmani deu no livro Evangelho de Deus. Você olha para uma situação, uma pessoa numa situação miserável. Ela está numa situação que ela não merece nada, ela está na miséria. Como um mendigo, pedinte ali, numa situação deplorável. Você olha para essa pessoa, você se comove em ver a situação daquela pessoa, e seu coração pode até se encher de amor por aquele ser humano naquela situação. Mas você para nisso. O que aconteceu? Ela continua na mesma situação em que você está amando, se comoveu de compaixão. Mas, irmãos, isso que me impressionou essa semana, quando Deus nos olhou, Ele nos olhou com esse coração. Eu amo a Rebeca, eu amo o Limberte, e eu quero conceder a minha graça para eles, mas eles estão numa situação de miséria. Como eu vou fazer isso? Não tinha como o amor e a graça chegar, mas aí a misericórdia pegou esse ser miserável, que ele não merecia nada, e alcançou, e trouxe para a posição onde ele pôde dar a graça, porque o amor estava ali, e a graça queria ser dada por Deus, mas não tinha como alcançar, mas a misericórdia foi lá e alcançou. Irmãos, agora considere a seguinte questão: o que eu e você temos de diferente de uma pessoa que está numa situação de desgraça no mundo? O que eu e você temos de diferente de uma situação de um irmão que estava no nosso meio, tropeçou, caiu, seja lá o que aconteceu, ele está lá. O que ele tem de diferente? Qual é a diferença de eu estar na restauração do Senhor e não estar na mistura do cristianismo? Irmãos, eu não tenho nada de diferente dessas pessoas, desses irmãos. A única coisa é que a misericórdia de Deus nos alcançou. Irmãos, se eu e você estamos aqui nessa manhã, foi por causa da soberania de Deus e por causa da misericórdia de Deus. E algo que me tocou nessa semana é que o Senhor me dê esse coração de nunca, irmãos, diante do Senhor, eu falo isso com temor e tremor, eu quero que o Senhor me dê esse coração de olhar para cada um dos irmãos, até mesmo aqueles que caíram numa situação deplorável, pararam de se reunir, tropeçaram, estão desanimados, que o Senhor tire, elimine do nosso meio, do meu coração, do coração de cada um de nós, um espírito de julgamento. Olha lá, mas também, poxa, parou de reunir, mas não viu nada, né? Olha lá, ó, olha lá o que o irmão está fazendo lá, ó. Puxa vida, e depois vai lá na reunião, ó. Olha o que ele estava fazendo lá. Aí eu vi o irmão, ô Marquinho, você viu? Eu vi o Ezequiel lá, rapaz. Ixi, ele estava lá fazendo aquilo lá. Irmãos, isso é coração de julgamento. Irmãos, olhe os irmãos. Você viu o irmão tropeçando? Você viu o irmão que parou de reunir? Você viu o irmão que está fazendo qualquer outra coisa que vem aquela ânsia de julgar, de condenar? Irmãos, eu pedi ao Senhor, Senhor, tem misericórdia do irmão. Tem misericórdia de mim, para que eu também não caia na mesma situação dele. Senhor, resgate o irmão. Irmãos, se todos nós olharmos uns para os outros, irmãos, eu estava morto no meu delito e pecado, Deus, sendo rico em misericórdia, me resgatou. Quem sou eu para julgar qualquer um dos irmãos? Quem sou eu para não ter misericórdia dos irmãos? Irmãos, exercitar misericórdia vai nos trazer benefício no dia do juízo. Ontem nós vimos a mensagem que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo e seremos julgados pelo que fizemos através do nosso corpo e por tudo aquilo que falamos. Todas as palavras ocultas que falamos, julgando, condenando e criticando os irmãos, nós vamos dar conta. Mas se houver uma mudança de chavinha em nós, e nós exercemos misericórdia,
no dia do juízo, como fala em Tiago que a misericórdia triunfa sobre o juízo, naquele dia, nós que estamos na busca por crescermos até atingirmos a maturidade, pode ser que faltou um pouquinho ali de maturidade para você entrar e receber aquela bênção, né? Entra no gozo do seu Senhor. Talvez ia faltar um pouquinho para você entrar no gozo do Senhor e ir para as trevas exteriores. Mas Deus vai lembrar, Marquinho, aquele dia você exerceu misericórdia em relação a Ezequiel. E também naquele outro dia você exerceu misericórdia em relação ao Toninho. Naquele dia você também exerceu misericórdia. A misericórdia triunfou sobre o juízo. Entra no gozo do seu Senhor. Irmãos, é melhor vivermos no risco de julgarmos para depois a mesma régua servir para nós no dia do juízo, ou vale a pena exercermos misericórdia uns para com os outros para reinarmos com o Senhor durante os 1000 anos? Irmãos, isso é viver sob a soberania de Deus e segundo a sua misericórdia. Eu reconheço que a vontade de Deus é perfeita na minha vida e a misericórdia de Deus é que tem me sustentado e me mantido aqui para viver uma vida que cumpre o propósito eterno de Deus. Irmãos, que o Senhor realmente nos ilumine quanto a essa palavra. Nós teríamos muito mais em relação a esse assunto, porque esse é um assunto, esse tema, esse título é realmente maravilhoso. Então, irmãos, não se sintam condenados, não se sintam julgados, simplesmente reconheçam que o Deus soberano, Ele sempre faz o melhor, embora pareça que a nossa vida esteja um caos, mas está debaixo da soberania de Deus e a misericórdia de Deus está nos alcançando. Então, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça em ocasião oportuna. Percebe que a misericórdia veio antes da graça? Então, todos os dias e todas as manhãs, as misericórdias do Senhor estão se renovando, não tem fim e podemos receber graça sobre graça.